Muito bem, seja todo mundo muito bem-vindo, boa tarde para todo mundo. Minha expectativa, mais uma vez, é que vocês estejam aí com lápis e papel em mãos para tomar nota de alguma coisa, para anotar pelo menos o que foi que aconteceu aqui, nesse nosso encontro de hoje, que, mais uma vez, vai ter duas partes. Uma parte em que eu vou tratar com vocês da parte de análise gramatical e a outra parte em que eu vou tratar de texto literário. A nossa aula de hoje ela tem uma particularidade, que é um momento em que vocês vão ver o resultado. Vocês podem, de repente, ficar assim sem parâmetro, né? Poxa, eu fiz meu texto, mas como é que eu comparo meu texto com outro? Como é que eu faço um texto que atenda direitinho a uma proposta de redação, certo? Então, vocês podem ver lá no canal Professor Silvio Soares dos Santos as aulas em que eu explico as propostas de redação, a proposta de redação a parte do conto, a parte do macaco, e nessa aula de hoje, e como eu explico como é que era a atividade de análise gramatical, que é como eu estou chamando, certo? E de repente você vê esse vídeo aqui já vendo o resultado, para a gente poder trocar mais ideia, para a gente ficar mais à vontade na aula de hoje, eu vou apenas ler o texto, certo? E apenas comentando qual era a proposta, sem explicar mais uma vez a proposta de produção textual e a proposta de análise linguística, que eu estou chamando de análise gramatical, porque é uma coisa mais simples do que outro tipo de análise que a gente pode fazer de um texto, certo? Minha expectativa com o que eu vou mostrar agora para vocês é o seguinte, é que vocês olhem para o exercício de vocês. Eu espero imensamente que vocês não tenham copiado e perdido a atividade avaliativa, certo? Que vocês estejam com ela em mãos para um exercício de autoavaliação, para comparar o que você fez com o que essa pessoa fez, como eu vou mostrar agora, para organizar melhor essa introdução. Agora eu vou mostrar a análise gramatical. Como é que a pessoa identificou os sujeitos em um período, como é que ela escreveu os conceitos de sujeito, adjunto nominal, adjunto adverbial, que nós estamos estudando, e como é que ela identificou outros 12 termos além dos sujeitos no pequeno texto que ela leu e copiou manualmente a respeito da Primeira Guerra Mundial. No outro vídeo, na segunda parte do encontro de hoje, eu vou mostrar a produção textual dessa mesma pessoa, o conto que ela escreveu, vou comentar e vocês vão ter aí bons parâmetros para vocês se inspirarem. Deixa eu dizer uma coisa assim, que o que eu gostaria que ficasse no coração de vocês, vamos supor que o conteúdo da aula de repente não fique. Você já aprendeu isso, ou você vai ficar tentando a tarefa e contando, que eu espero que não seja isso, mas você pode contar os pontos, e conseguir passar e nem se deu o trabalho de realmente aprender esses conceitos, aprender a fazer análise gramatical. Pronto, tudo bem. Mas guarde no seu coração uma coisa em relação ao todo da sua vida, porque a escola é só uma parte, o estudo de gramática é uma parte ainda menor, o estudo de produção textual é outra parte menor da vida. Mas para a vida como um todo, essa pessoa, quanto à relação comigo, não sei, com outros professores, com outras dimensões da vida dela, ela é para inspirar vocês no seguinte: pessoas que têm um comportamento que leva ao alcance de realizações têm de ser imitadas. Nós precisamos imitar o comportamento de pessoas que têm comportamento que permite essa pessoa realizar alguma coisa que ela deseja na vida. Então, se essa pessoa, cuja atividade eu vou ler daqui a um minutinho mais, antes de conquistar vocês, estou conquistando, né, vocês, para prestar atenção na atividade dessa pessoa. Então, se essa pessoa tem um objetivo a alcançar na vida, tem uma realização a cumprir na vida através do estudo, ela está no caminho certo na forma como ela interage comigo. Pode ser com outro professor, não. Mas ela busca melhorar o texto dela, ela entende uma coisa de gramática, ela já põe na prática na hora que ela vai escrever o texto dela, para exercitar aquele domínio ali. Por exemplo, no caso dos apostos, certo? Eu expliquei o que era aposto, quando ela me mostrou um parágrafo que ela escreveu logo depois, ela já tentou construir um aposto. É isso que é para vocês imitar. E eu fico muito preocupado na hipótese de vocês não terem um objetivo a alcançar assim através do estudo, entendeu? Porque vocês não estão, digamos assim, aprendendo a levantar peso, aprendendo a bater, a consertar alguma coisa, a subir em árvore. Enfim, vocês estão dedicando uma boa parte da vida, enquanto vocês estão estudando em aula, vocês não estão aprendendo isso, né? A roçar, é, cavar um mato para plantar alguma coisa, subir num coqueiro para tirar um coco.
E a vida vai cobrar de vocês, vai dizer assim, olha, espera aí, você estudou no IF, você teve aula de português, aula de gramática, o que é que você sabe fazer em termos de estudo, certo? A aplicação mais direta e mais simples até do que eu estou dizendo é assim, quando você tiver, daqui a 1 ano, 2, você pode querer um emprego na prefeitura da sua cidade através de um concurso, no estado em que você mora, através de estudo, ou no país em que você vive, um emprego público através de um concurso público. E esses conteúdos que eu estou mostrando para vocês, eles são cobrados, entendeu? E aí como fica, tá? Então despertem o coração de vocês. Quem eventualmente ainda não tem alcançado um bom desempenho, ainda não tenha compreendido, faça um esforço maior, reveja as aulas. Quem ainda não está engajado, envolvido como essa pessoa, que fez a atividade que eu vou mostrar agora, daqui a um instantinho, se envolva, tá? Se dedique a tudo, todas as disciplinas e tenha um objetivo. Pensem em uma coisa que vocês podem querer para a vida de vocês através do estudo. E óbvio que esse objetivo pode mudar ao longo da vida, a gente muda e tal, alcança um, já quer outro, às vezes muda antes de alcançar, já vai em busca de outra coisa que a gente entende que é melhor, mas o estudo faz mais sentido quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem assim, eu quero tal coisa para a minha vida, certo? Então, feita essa introdução, deixa eu compartilhar com vocês aqui a atividade dessa pessoa. E eu já quero mostrar na cópia para os conceitos, na cópia dos conceitos, na escritura dos conceitos, uma coisa que eu gostaria que vocês aprendessem como uma prática para a vida de vocês, levassem como uma prática, aprendessem para praticar. Vocês conseguem ver a tela direitinho? Eu queria que alguém falasse no microfone, me ajudando, por favor. Conseguem ver a tela? Sim, professor. Valeu, muito obrigado. Olhe, algumas partes da atividade dela, porque essa atividade que vocês resolveram, ela tinha 2 partes. Parte 1, parte 2. A parte 1 valia 0 pontos. A parte 1 era simplesmente copiar de onde quer que vocês quisessem, da forma como vocês achassem melhor, conceitos que eu elenquei lá, né? 1, 2, 3, 4, enfim, conceito de substantivo, de sujeito, de aposto. Essa pesquisa que vocês fariam, ou nas minhas aulas, ou numa gramática, ou num blog, ou em qualquer videoaula do YouTube, iria servir de receita para vocês olharem para um texto e encontrarem aquilo que foi solicitado que vocês encontrassem, certo? Então, ela fez aqui uma primeira parte meio esquemática, né? Substantivo igual nome das coisas. Sujeito, aqui ela já fez um esquema que tem sujeito e predicado, tudo aquilo sobre o que se fala. Aí, aposto, acréscimo, faltou aceito, de informação ao substantivo. Pode ser retirado sem problema e pode substituir o substantivo. Pronto, tudo certo. Agora, o que eu gostaria que vocês... Isso aqui, vamos dizer, aula ao vivo, né? Isso aqui está ótimo. É a forma como eu espero que vocês façam algo assim como nota de aula. As nossas notas de aula vocês podem ir tecendo assim, não só a minha, mas de qualquer professor, entendeu? Substantivo igual nome das coisas. Sujeito, tudo aquilo que sobre o que se fala. Aposto, acréscimo de informação substantiva, e pode substituí-lo. Pronto. Agora, como é que eu gostaria que vocês produzissem respostas, e é o que essa pessoa sabe fazer. O que eu explico com uma certa intenção, ela compreende e ela leva esse conhecimento para outras tarefas que ela vai fazer. Esse é o grande desafio da escola, da educação, de tudo. É que vocês aprendam uma coisa como atividade escolar e essa mesma coisa sirva para vocês no restante da vida. Vocês acham isso difícil? Como é que vocês reagiriam aí no chat? Digam aí uma palavra. Eu aprendo uma coisa na escola e eu consigo fazer a atividadezinha lá para gerar pontos, tudo bem. Apresentar o seminário, ótimo. Mas aquilo que eu aprendo na escola, eu preciso também levar para outras áreas da vida. E às vezes a gente não consegue, mesmo dentro da própria escola. Olhe como ela escreveu o item 1.1. Tinha lá, defina tal coisa. A resposta dela. Ao identificar um sujeito, a vírgula correta, nós descobrimos o tópico principal do parágrafo. Perfeito. Ponto. O sujeito revela sobre o que o texto fala. Ponto. Então,
Qual é aqui a minha observação positiva? E é nesse sentido que eu digo que eu só aceito o acerto, eu vou focar no acerto com vocês. Ela está escrevendo sobre sujeito em um pequeno parágrafo em que eu consigo identificar a estrutura sujeito-predicado. Essa parte vocês poderiam escrever como vocês bem quisessem. Não tinha uma regra. Ia servir para vocês. Mas eu estou mostrando para vocês agora a melhor forma. A forma em que vocês já exercitam aquilo que vocês estão aprendendo. E quando vocês forem escrever lá em história, lá em geografia, lá em física, lá em química, tentem fazer essa estrutura. Está aqui, ela escreveu aqui, olha, ao identificarmos um sujeito, ela estabeleceu aqui um adjunto adverbial de tempo. Quando a gente faz isso, né? Vamos dizer assim, o que nós, aqui o sujeito, né? O que nós fazemos? Aí vem o verbo e o restante do predicado. Nós descobrimos o tópico principal do parágrafo. Isso aqui é uma regra absoluta e é assim em todos os parágrafos do mundo? Não foi isso que foi explicado. Mas foi explicado isso, que geralmente, quando você marca ali o sujeito, você descobre sobre o que o parágrafo está falando. E nos textos que nós lemos aqui, ao longo dos nossos encontros, no nosso CA também, foi isso que nós observamos. Um texto que era sobre um certo tema, esse tema aparecia sempre como o sujeito, certo? Aqui, olha, o sujeito revela sobre o que o texto fala. Então, aqui, o sujeito, aqui é o sujeito desse pequeno período que começa nesse ponto e termina nesse outro ponto aqui, certo? E o restante aqui é o predicado. Qual é minha preocupação? E eu queria que vocês tivessem a maturidade de acompanhar as aulas com as anotações de vocês. Minha preocupação é que vocês tentem definir o que é sujeito sem nem sequer conseguir estabelecer uma relação sujeito-predicado. Isso é aquilo. O sujeito é tal coisa. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Digam sim ou não aí no chat, ou peçam para eu repetir. Era isso que eu queria mostrar na atividade dessa pessoa. Ela escreveu um pequeno parágrafo com 2 períodos, tá aqui, período 1 começa no A e termina no ponto. Período 2 começa no O, termina no outro ponto. E nos 2 períodos a gente consegue identificar sujeito, estou marcando de novo aqui, olha. Sujeito e o predicado. É isso que eu quero que vocês transponham. Eu vi que muitos não conseguiram fazer isso. E aí eu me preocupo. Será que eles pensam que é um mero exercício para a aula e nada mais? Que eles não vão usar isso em outras atividades, entendeu? Aqui ela optou por uma estrutura mais de esquema mesmo. Olha, verbo igual, palavra que podem ser conjugadas. Adjunto adverbial, informação de algum verbo, né? Relacionada com algum verbo. Então, como anotação de aula para aquilo que ela vai procurar no texto, tá ok. Ela não é uma autora de gramática, nem uma professora de português, entendeu? Então, ela anotou adjunto adverbial, vai procurar lá no texto uma informação que se relaciona ali com um verbo. Faz sentido. Agora, esse outro aqui, olha. 2. Os adjuntos adverbiais, isso aqui é o sujeito. Ela escreveu agora um pequeno parágrafo aqui de um período. Os adjuntos adverbiais, sujeito, nos dão o panorama cronológico de algum acontecimento e nos mostra relação de causa-consequência entre algumas situações. Pronto, então qual é a gente não precisa ler a resposta, a pergunta, para poder entender a resposta. A resposta, ela se explica por si mesma. Vocês entendem isso que eu estou dizendo? É para vocês anotarem isso que eu estou falando. Quando vocês escreverem uma resposta para uma questão de física, química, história, geografia, seja qual for, é para quem for ler a sua resposta entender a resposta sem nem olhar a pergunta. Digam para mim se vocês estão entendendo isso. Conseguem entender isso que eu estou explicando? É muito importante. Isso, de certa forma, é o que demonstra se você sabe escrever ou se você não sabe. Alguns começaram dizendo, pois. Qual foi o período que a gente começou, gente, com pois? Pois revela causa-consequência. Como assim? Eu estou demorando um instante para vocês copiarem isso aí, entendeu? Olha o seu manuscrito, olha o que você me enviou, por favor, se você está assistindo, assistindo não, né?
Se você liga o celular ou põe a caixa de som alto no computador e vai fazer outra coisa em casa, você está perdendo o seu tempo. Mais tarde vai ser cobrado de vocês que você, para arrumar qualquer tipo de emprego, eu já vi várias seleções para emprego muito simples, que eu não vou agora dizer, para não parecer que eu estou desmerecendo algum trabalho, já que todos os trabalhos são dignos. Mas empregos muito simples, muito mais do que pessoas como vocês, que vão se tornar técnicos pelo Instituto Federal, sonham para a vida de vocês, e a pessoa vai lá e diz assim, escreva uma redação, entendeu? Por que você quer esse emprego? Aí a pessoa não sabe fazer um pequeno período com sujeito e predicado, porque ela passou a vida inteira respondendo qual é a importância do adjunto adverbial num texto de história. Aí ela vai lá e escreve, pois revela causa-consequência. Pronto, isso aí não diz nada. Vocês entenderam isso que eu estou falando, gente? Copie essa resposta aí, olha. Os adjuntos adverbiais nos dão o panorama cronológico de acontecimento e nos mostram, aí faltou aqui o plural, né? Porque é o mesmo aqui, adjuntos adverbiais, e nos mostram relação de causa, traço, consequência entre algumas situações. Faltou só completar. Nos textos de história, por exemplo. Se eu fosse pedir para ela revisar, eu diria isso. Nos textos de história, de temas históricos, por exemplo. Foi o que eu falei em aula. A pessoa tomou nota e decidiu construir esse período. É essa a resposta. Pergunta: qual é a importância ou qual a função dos adjuntos adverbiais num texto de tema histórico, que trata de história? A resposta: os adjuntos adverbiais nos dão o panorama cronológico de algum acontecimento e nos mostram relações de causa-consequência entre algumas situações nos textos históricos. Uma situação que causou outra. E em que momento essas coisas aconteceram. É muito importante no texto de história perceber os adjuntos adverbiais. Perguntas. Com isso eu termino a primeira parte desse primeiro vídeo. Perguntas, eu estou olhando no chat. Digam pelo menos não. Dá aquela enxugada na mão, sabe quando a gente sai da pia? Enxuga a mão e toca assim na tela do computador. Faço isso com vocês não, viu? Cada momento da vida a gente tem que se dedicar assim de corpo e alma. Se você ficar dividido, não está nenhuma coisa, nem está outra, depois é um problema. Aí, pá, molha a tela do computador, não consegue mais, né? Tem que enxugar e sai da sala. Enfim, gente, era isso que eu queria mostrar desse início. Agora vamos para a análise. Não fica uma coisa irônica, uma pessoa lá em cima não escrever tudo espatifado e depois vir fazer análise de um texto bem escrito, né? História da Primeira Guerra Mundial é o título do textozinho que ela copiou aqui, certo? Os bósnios realmente é o sujeito. Por que é o sujeito? Porque se relaciona diretamente com o verbo, com a ação que o verbo pratica, ou com o que o verbo expressa, vamos dizer assim, certo? Eles não gostaram, né? Muito. Quem é que não gostou? A pergunta do macete das aulas de YouTube é isso. Quem é que não gostou? Foram os bósnios. Então, os bósnios é o sujeito. Os bósnios não gostaram muito de serem anexados ao Império Austro-Húngaro, revisando 1000 vezes para ficar, pelo menos isso, claro. Espaço vazio abre parágrafo. O que aconteceu em muitos textos de vocês? Vocês estão copiando à mão um texto que é dividido em períodos, um parágrafo que é aberto com espaço vazio e todo organizado com relação sujeito-predicado, terminando essas relações com um ponto. Eu estou marcando em azul para vocês verem. Isso é uma coisa que eu estou dizendo 500 vezes. O parágrafo, essa unidade aqui, que começa com um branco e termina com outro espaço em branco, é dividido em períodos. Teve gente que escreveu lá um períodozão gigante sem colocar um ponto. Encontre onde é que é para colocar um ponto e aprenda a dividir o parágrafo em períodos. Isso é regra obrigatória na escrita em português. Todo mundo entendeu isso? Organizar o parágrafo em períodos é regra do português escrito. Eu não estou falando do texto artístico. Aí é outra conversa. Certo? E mesmo assim, esse também tem uma ordenação e é dividido em períodos. Então está aqui, no primeiro período era um sujeito para cada período, a regra. Um sujeito a cada período,
e depois 12 termos daqueles que tiveram lá a lista. E essa pessoa fez tudo certinho. Então, os bodes não gostaram muito de serem anexados ao Império Austro-Húngaro. Ponto. Buscando apaziguar a situação é um substantivo realmente, o herdeiro do trono, Francisco Ferdinando e sua esposa, foram essas duas pessoas que fizeram algo. Quem é que fizeram alguma coisa aqui? Foram eles. Então, eles são os sujeitos, certo? O herdeiro do trono, Francisco Ferdinando e sua esposa, fizeram o quê? Uma visita à região. Qual região? Vamos lá. Os bógios não gostaram muito de serem anexados buscando. Então, aqui, esse a região, a gente vai encontrar o referente dele em os bósnios. Eles fizeram a região à Bósnia. Uma região, não. Fizeram uma visita à Bósnia. Minha expectativa é que, na medida em que vocês aprendem a perceber essas relações gramaticais, por exemplo, sujeito-predicado, vocês também possam fazer relações de outros tipos. Essa relação visita à região, vocês iriam encontrar referência. Que região? Qual é o referente de região? Vocês iriam encontrar aqui no adjetivo bósnios, porque o texto anteriormente não fala da Bósnia. Não é assim? Por favor, me corrijam se ele falar em algum lugar e eu tiver perdido. Então, na medida em que você aprende a fazer relações gramaticais, na minha compreensão, é interessante estudar isso. Eu não estou dando aula disso por causa da minha compreensão. Estou dando aula disso porque o IF estabelece e é uma regra que a pessoa escolarizada do Brasil tem o direito de entender como é que sua língua funciona. Ok? Agora, eu vejo sentido nisso por várias razões. Uma delas, para vocês desenvolverem, para quem estuda desenvolver a inteligência e conseguir fazer outros tipos de relação quando for ler. Se eu não sei fazer essas relações, é porque eu não sei ler. E eu estou mostrando aqui um exemplo. Para eu saber que região foi visitada pelo herdeiro do trono, Francisco Ferdinando, eu vou lançar a mão aqui de entender que bósnios é um adjetivo que designa quem nasce na Bósnia, então ele foi visitar a região da Bósnia. Vocês estão lendo da mesma forma? Digam sim ou não aí no chat, por favor. Essa não é uma relação gramatical, essa é uma relação de significado, uma relação semântica. Entenderam? Entenderam, turma? Beleza? Então, eles foram visitar essa região lá da Bósnia, certo? Fizeram uma visita à região. Nessa visita, né, nessa que o herdeiro fez com sua esposa, que ocorreu, olhe, em 28 de junho de 1914, houve um passeio em carro aberto. Essa pessoa realmente ela não marcou aí, porque tem uma coisa que eu não dei em aula, mas que vocês vão, enfim, aprimorar depois, é quando você tem o verbo haver em um certo período. Ela pulou essa parte aí, está tudo bem. Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia, realmente foram eles que foram assassinados. Então, ela marcou aí que esse é o sujeito e o que ocorreu com eles foram o quê? Ela entendeu que esse assassinados completava aí o verbo. Então, eu considerei corretamente a análise que ela fez. Então, vamos continuar. Sujeito aqui, um estudante bósnio, conectado, ela marcou aqui como um verbo, está correto, né? Um verbo no infinitivo gerúndio, no particípio. Quem for fazer o curso FIC que eu estou oferecendo, está com inscrições abertas, vai aprimorar esse entendimento, e é isso que vocês estudam no terceiro ano. E tem lá um curso em que aprimora o que está estudando agora comigo, e tem um que já antecipa o que vocês vão estudar no terceiro ano. Recomendo fortemente, vai ajudar quem esteja aí com alguma dificuldade na matéria e vai permitir aprofundar quem esteja com facilidade na matéria, vai aprender mais, certo? Então, um sujeito conectado aqui, já corretamente como um verbo, conectado com a mão negra. Então, aqui ela entendeu que quem é conectado com algo. Então, aqui seria um complemento verbal, e eu acrescento que é objeto desse verbo como objeto indireto por causa da preposição. Está aqui a preposição com, certo? Ela marcou corretamente que uma é um adjunto adnominal, porque é uma informação a mais que tem perto do nome aqui. O nome aqui é organização, e esse uma ele indetermina. É uma. Pode ter outras, não é a organização, certo? Então, uma, deixou indeterminado. Uma organização nacionalista sérvia adepta ao terrorismo
foi o culpado, né? Esse rapaz aqui, esse estudante, ele foi o culpado. O verbo desse sujeito está bem longe, mas a pessoa conseguiu perceber. Aí as coisas, o sujeito, pioraram. Quem piorou? As coisas, né? Pioraram de vez. Após o atentado, a Áustria-Hungria, sujeito, né? Foi ela que enviou, praticou essa ação, de enviar uma carta à Sérvia demandando que representantes do Império participassem do tribunal que julgaria Grevilo Príncipe, que é o autor do atentado, né? Do ataque. Outra exigência feita, o sujeito, era qual? De que os ministros suspeitos de participar do crime fossem demitidos. Novo período. Como a Sérvia não atendeu às exigências, quem atende, atende a algo. Ou atende algo. Atendeu o telefone, atendeu a ligação. Então, como não atendeu às exigências aqui, corretamente incluído as, é o complemento desse verbo. Como a Sérvia não atendeu às exigências, os austro-húngaros declararam guerra ao país. Então, país aqui é o nome de algo, é um substantivo. Podia marcar substantivos também nessa tarefa, né? Então, aqui, olhe, o que poderia ter sido apenas uma das muitas guerras europeias toma proporção gigantesca. Se a pessoa marcasse isso aqui tudinho, olhe, como sujeito, para a nossa tarefa aqui estaria valendo, ela perceberia a relação. O que poderia ter se tornado uma de muitas guerras, tudo isso toma proporções. Professor, eu entendi que isso era o sujeito a dizer, tá certo, beleza. Agora ele entendeu que o que aqui é o que poderia, né? E ele entendeu que esse o que era o sujeito. Está correto também. É o sujeito desse verbo, certo? Proporções gigantescas. A Rússia, aí aqui é o sujeito, que tinha tratados de amizade e defesa com a Sérvia e cultivava inimizades com o próprio Império Austro-Húngaro, foi essa Rússia, olha o verbo do sujeito, foi ela que partiu em socorro a seu aliado. Então, aqui está o predicado, né? Todo o restante também é predicado, certo? Tudo isso aqui, a partir do que até o aliado é o predicado. E o sujeito está ali, a Rússia, certo? O verbo desse sujeito está aqui. Foi a Rússia que partiu, certo? Assim, iniciou-se um efeito dominó. Então, um efeito dominó, ela esqueceu de marcar o como parte do sujeito. Um efeito dominó iniciou-se. Um efeito dominó foi iniciado. Então, um efeito dominó é o sujeito, que acionou os principais alianças militares do continente. Tríplice Entente e Tríplice Aliança. Portanto, aí vem o novo sujeito, o assassinato de Francisco Ferdinando é ele que é alguma coisa. Então, é o sujeito. É considerado a gota d'água que fez esse as aqui, ela marcou como adjuntado nominal, está correto, né? O artigo aqui definindo os substantivos. Os artigos funcionam como adjuntos adnominais. A gota d'água que fez as inúmeras tensões acumuladas entre as potências europeias transbordarem. Pronto, ela terminou aqui. Então, gente, a minha expectativa é que vocês, ao copiar a mão, percebam a organização do parágrafo, aprendam a deixar o espaço em branco, aprendam a colocar ponto organizando o período, os períodos, e na medida em que vocês percebem relações gramaticais, vocês aprendam a associar um conceito com um fato, que é uma coisa importantíssima para várias áreas de estudo, certo? Para física, química, matemática, associar uma fórmula matemática para resolver um certo problema que você está em busca de resolver, e assim como em física, assim como em química, esse tipo de inteligência, e também que vocês consigam, ao perceber relação gramatical entre partes de um texto, perceber relações de outras naturezas, como as relações de significado entre uma parte e outra do texto, certo? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta aí no chat, deixa eu olhar. Não tem nenhuma pergunta, então eu vou interromper a gravação. Peço que vocês chequem. Deixa eu ver aqui. Já parei, né? Já. Então, com essa nossa exposição da resolução da atividade da colega, nós vimos como é que você anota alguma coisa de modo esquemático, como ela fez lá, substantivo igual nome das coisas. Pronto, tudo bem, é um esquema. Ou quando você constrói algo na forma de um parágrafo em prosa mesmo. Os adjuntos adverbiais em um texto de história permite que percebamos
o panorama cronológico e as relações de causa-consequência. Ponto. É assim que eu desejo que vocês escrevam em todas as áreas, em tudo que vocês forem fazer, certo? E depois nós vimos que perceber relações gramaticais entre partes de um texto permite que eu aprenda a acionar um conceito, aquele conceito lá de física, aquele conceito de química, aquele conceito de matemática, lendo um certo texto, um certo problema, ou vendo na vida um certo problema, eu vou despertar esse conceito, essa fórmula, esse método que eu aprendi na escola para eu resolver aquele problema. E no caso da leitura, se eu sou capaz de perceber relações de sujeito-predicado, complemento verbal, complemento nominal, eu desenvolvo a inteligência para perceber outros tipos de relações no interior do texto. Certo? Ok? Então, eu vou interromper aqui a gravação. Peço que vocês chequem aí o swap, olhem a questão de nota e a gente vai conversar após eu interromper a gravação.